Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. 2 Timóteo 4,6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Pode se sentar. Queridos, eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre um tema muito importante. Repita comigo: tempo, amor, morte e fé. Eu quero falar sobre essas três situações que são inerentes do ser humano. Todos nós que nascemos e que vivemos nessa terra, passamos por esses estágios da vida. Nós passamos pelo tempo, nós passamos pelo amor, nós passamos pela fé e passamos pela morte. E não existe ateu, porque até o homem que diz que é ateu, ele crê em si mesmo. Então ele tem uma fé para crer em si mesmo. Mas nós estamos falando de uma fé viva e eficaz. E quando nós lemos essa carta do apóstolo Paulo, é a despedida do apóstolo Paulo. Paulo já estava vendo a sua partida, ele estava pronto para morrer. E o apóstolo Paulo então dá uma mensagem para Timóteo, que também é uma mensagem poderosa para nós. E a mensagem que Paulo traz é que ele já estava pronto para partir, pronto para estar com o Pai. Então eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre esse tema: tempo, amor, morte e fé. Repita mais uma vez comigo: tempo, amor, morte e fé. Pastor, aonde o texto fala sobre isso? O que a gente pode aprender sobre esses temas? Primeira lição que eu quero falar com você, e o primeiro tema que eu quero falar nesta noite é o tempo. Eu quero falar um pouco sobre o tempo, porque o apóstolo Paulo, ele começa no versículo de número 6, falar sobre o tempo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que a nossa vida é muito preciosa, e o tempo que nós temos é muito precioso, e nós não podemos desperdiçar esse tempo, porque a cada dia que passa esse tempo está se findando. Cada dia que passa nós vamos ficando mais velhos, o nosso corpo vai cansando mais. Isso eu estou falando do relógio biológico. Mas não se sabe, porque morre adulto, morre criança, morre velho, morre jovem. A morte é algo que é inerente de todo ser humano. Mas o tempo é algo que a gente precisa aprender a lidar com ele. E a gente precisa entender que o tempo que Deus nos dá aqui, que cada batida do nosso coração aqui é com um propósito. Qual o propósito? Rumo à eternidade. Por isso, Paulo, ao despedir nessa carta, ele está falando: olha, o meu tempo está chegando ao fim, o meu tempo já está contado, e os meus dias de partir já está próximo. Lidar com o tempo não é uma coisa fácil, porque tudo à nossa volta tenta roubar o nosso tempo. O celular, por exemplo, as redes sociais, as mídias, têm roubado o tempo de muita mãe, que não consegue dar atenção para os filhos, porque está o tempo todo nas redes sociais. Tem roubado o tempo de muitas esposas, que não estão conseguindo ser esposa. Tem roubado o tempo de muito pai, que não está conseguindo ser pai, porque está querendo só seguidores. Tem roubado o tempo de muito esposo, que não consegue dar atenção para a esposa. Tem roubado o tempo de muitos filhos, que não conseguem estar com seus pais. O nosso tempo está escasso, irmão. Nós já passamos do meio do ano. Parece que está voando, mas não é que está voando, é porque nós estamos tão entretidos com tantas outras coisas, que nós não estamos percebendo como era antigamente, quando a gente percebia. Por que a gente percebia antigamente? Porque antigamente, os mais antigos, mais vividos, sentavam ao redor da mesa, gastavam, investiam um tempo conversando com a sua família, sentavam, investiam um tempo vivendo a vida de
está crescendo e daqui a pouco seu filho não vai ter mais 5 anos, ele vai ter 15 e os 5 não volta mais. Seu casamento está passando e a sua esposa está aí ao seu lado, mas daqui um dia a sua esposa não vai ter o mesmo vigor e nem você vai ter o mesmo vigor que você tem agora, então aproveite. O tempo está passando. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, o meu tempo chegou. E o tempo ele é cruel, irmão, porque o tempo ele não espera. Você pode parar o seu relógio, o dia vai continuar acontecendo. Você pode rasgar todos os calendários do mundo, a primavera, o outono, o verão, o inverno vão continuar as mesmas estações. Não dá para mudar o tempo, não dá para parar o tempo. E o apóstolo Paulo sabia muito disso. Então ele se preparou para chegar nesse tempo. Ele disse: eu estou sendo oferecido como libação, o meu tempo está chegando. A minha pergunta para você nesta noite é: o que você tem feito com o teu tempo? Irmão, eu sei que vocês estão cansados, mas às vezes para ficar dentro da igreja é tão doído, é tão massacrado, mas ficamos 3, 4 horas na pizzaria, ficamos o dia inteiro no shopping, mesmo tendo que trabalhar amanhã. Se formos para o shopping, esse tempo é agradável. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Vá ao shopping com a sua família, vá comer pizza e chame o pastor para ir junto e pague com o pastor, com a família dele. Come churrasco, não tem problema. Não tem problema, esse tempo é bom. Mas qual tem sido o seu tempo de devocional, de oração e vida com Deus? Qual tem sido o seu tempo diante de Deus? Como você tem aproveitado isso? Porque o apóstolo Paulo estava literalmente preparado para esse tempo. Ele se preparou para chegar no dia da sua partida. Ele diz: o meu tempo já é chegado. Só que a gente não está sabendo lidar com o tempo. Rapidamente as barbas estão embranquecendo, gente. Rapidamente os cabelos dos esposos estão caindo. Rapidamente a gente está percebendo algumas ruguinhas quando a gente ria assim, né, meu bem, que não tinha, mas agora tem. Porque o tempo está passando. E quando a gente deixa de viver o tempo que Deus deu para nós, a gente está desperdiçando a oportunidade de ter tempo de qualidade de vida nessa terra. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o meu tempo é chegado, eu sei que ele está chegando, porque eu me preparei para isso. Então, como está o seu tempo? Como você tem vivido o tempo que Deus tem te dado? Você tem gastado tempo para odiar? Você tem gastado tempo para murmurar? Você tem desperdiçado tempo para ficar fazendo birra? Sabe, irmão? Ô irmã, deixa eu dizer algo para vocês que são casais. Claro que tem a dificuldade do casal, irmão. Claro que tem as lutas do casamento. Mas pelo amor de Deus, irmão, não deixa essa TPM sua durar um ano, não, pelo amor de Deus. O camarada um dia disse para o pastor: eu não estou aguentando mais minha esposa, porque o pastor, ela está uma pilha. O pastor falou: ô meu irmão, as mulheres têm o seu tempo, TPM. Pastor, mas já tem 5 anos. Sabe, irmão, não dá, você está gastando tempo. Irmão, tem gente caçando briga errada, vira o biquinho para o esposo vira o biquinho para a esposa, estão perdendo tempo. Poderia estar usando esse tempo para se reconciliar, para ir namorar, para abraçar, para conversar, para passear, para usar o tempo da diversidade para vencer a diversidade. Você está só brigando com seu filho, brigando, e você, filho, só brigando com seu pai, e o tempo está indo embora. E o tempo não volta. Então aprenda a usar o tempo. Mas sabe por que a grande maioria dessas coisas que eu estou falando está acontecendo? Porque também não está tendo tempo de joelho diante do Pai. Não está tendo tempo de qualidade com o Senhor. Sabe, irmão, brigando. Briga por tudo, reclama de tudo, murmura com tudo. Sabe, a gente não pode ficar perdendo tempo. A gente tem que se preparar, meu irmão, porque a qualquer momento a morte vai bater a porta da tua casa. A qualquer momento você vai olhar para trás e vai dizer assim: não tem como eu voltar para fazer o que eu poderia ter feito com meu filho quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 10 anos, porque agora ele tem 20. Não dá mais. Você pode até consertar daí para frente, mas os 5 anos já se passaram. Você precisa entender o seu tempo de estar no culto, o seu tempo de adorar a Deus, o seu tempo de estar com a sua família, o seu tempo de trabalho. Vai para o trabalho, está estressado com o trabalho e traz o tempo do trabalho para dentro de casa e perde o tempo de casa. Sua casa não é lugar das brigas do trabalho e nem mesmo de igreja, irmão.
Sua casa é santuário de Deus, sua família é bênção de Deus. O tempo da sua família é tempo da sua família, é tempo de você cultuar junto, orar junto, irmão, amar. Sabe a melhor coisa que você, pai, faz para o seu filho? Ame a sua esposa. Sabe a melhor coisa que você, esposa, faz para o seu filho? Ame o seu esposo. Sabe a melhor coisa que vocês fazem para os seus pais e filhos? Amem e respeitem seus pais. Mas não está perdendo tempo, porque quer ser como a galerinha da escola. Está perdendo tempo porque quer parecer com todo mundo. E aí depois vai chorar. Sabe o que eu mais vejo no velório? O que eu mais vejo, não vou generalizar, mas não é choro de saudade, não é choro de tristeza, é choro de remorso. Porque o tempo passou, mau filho, mau pai, uma mãe má, um esposo mau, uma esposa má. Aí depois, quando chega o velório, todo mundo diz: ô meu irmão, o leva. Não, você tem que falar quando você está com vida. Fazer estátua depois que morreu não resolve nada, irmão. Usa o tempo que você tem para se reconciliar. Usa o tempo que Deus tem te dado da melhor forma possível. Você tem que reconciliar, reconcilie. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, quanto a mim, eu estou preparado, o meu tempo está chegando. O camarada chegou no final da vida bem, e olha que ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sofreu 3 naufrágios. O apóstolo Paulo poderia ser um cara amargurado, rancoroso, mas não, ele chega no final da vida dizendo: eu aproveitei bem o meu tempo. Você tem aproveitado o tempo? Não esteja em tudo que a igreja possa te oferecer, mas não anule a sua família por nada. Olhe para que a sua família esteja junto contigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa primeira igreja é o nosso lar. E a igreja que acontece aqui é o que acontece lá na sua casa. Então olhe para o seu esposo, para a sua esposa, olhe para o seu filho, para a sua filha. Pode pegar, não vai perder tempo. E chegue, combata um bom combate, como o apóstolo Paulo. O tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus da terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe o que o Tiago está dizendo? É tão rápido a vida, é tão rápido o tempo. Então não perca o tempo. Viva para Deus, ame a Deus. O segundo tema que está proposto aí para nós é o amor. E o que diríamos do amor? O amor é um sentimento maravilhoso. Só uma mãe sabe o que é amar um filho. Só um pai sabe o que é amar um filho. Só um esposo e esposa sabe de fato o que é amar um ao outro. O irmão sabe o que é amar um irmão. Igreja sabe o que é amar o seu próximo, até mesmo aqueles que te ofendem. O amor, ele precisa ser algo forte em nosso coração, porque olha o que diz o apóstolo Paulo, olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4, versículo de número 7, olha o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, só termina uma obra quem ama essa obra, só vai até o final quem ama. Sabe por que o apóstolo Paulo combateu o bom combate? Porque ele amava o Cristo que o servia, porque ele amava andar com Deus. Sabe por que muita gente está abandonando a fé? Porque não ama o Senhor. Porque quando você ama e você entende o Senhor que você serve, você vive o seu tempo em amor para o Senhor da glória. E consequentemente, quando você flui em amor em Deus, as outras etapas da vida também serão encharcadas, porque o Senhor derramou do amor dele sobre a nossa vida. Falar sobre amor é muito fácil, porque chega o dia dos namorados. Aliás, nós não fizemos nada de propósito, porque também ainda terá para nós, porque terá um tema para nós todo dia, dia do namorado. Dia do namorado não é um dia do ano. Dia do namorado é todo dia. Dia do pai, dia da mãe, dia do casado é todo dia. Mas a gente está limitando a expressão de amor a um dia. Não que não possa ter, esse dia foi escolhido para ser mais intenso. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você só luta pelo que você ama. Se você ama a sua esposa, você vai lutar por ela. Se você ama o seu esposo, você vai lutar por ele. Se você ama os seus filhos, você vai lutar pelos seus filhos. Se você ama a igreja de Cristo, você vai lutar pela igreja de Cristo. Se você ama a Cristo, você vai lutar para nunca sair da presença dele. Porque o apóstolo Paulo diz isso: ó, o meu tempo está chegando no final, mas eu combati um bom combate, eu lutei, cheguei até o final. Por quê? Porque Cristo era o seu maior amor.
O amor, irmão, não é simplesmente falar. O amor é atitude, é expressão. Não adianta eu falar que eu amo Jesus se eu não luto por Ele, se eu não me esforço a servi-lo. Não adianta eu falar que eu amo fulano, beltrano, ciclano, se a minha expressão não é de amor. Amor não é só palavras, amor é atitude. E o nosso maior exemplo é Cristo, que subiu naquela cruz por nós. Então, Lucas capítulo 12, versículo 27 diz o seguinte: e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que o texto está dizendo? Que esse amor tem que ser tão intenso por Deus, que vai reverberar, que vai refletir na vida de quem está do meu lado, do meu próximo. Mas antes de amar o próximo, eu amo a Deus e amo a mim mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Você tem que parar com a baixa autoestima. Você tem que olhar no espelho, irmão. E não tem dia que eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque quando eu bato no espelho, eu volto de novo e falo: que menino bonito esse cara aí. Irmão, tem que tomar cuidado com isso. Eu estava mostrando para a Ana Lara a minha foto do exército. E lá na foto do exército eu saí meio esquisitão, porque quando eu era menino, fui brincar lá, caí. Acho que é bom, se você perceber, um lado é bem maior, já é grande na cesta, né, irmão? Ficou maior ainda. E lá na foto do exército, para tentar esconder, eu tentei morder, só que eu mordi o lado errado, mordi o lado pequeno. Ah, papai, o que é isso que ele usou a boca? Eu falei: eu tentei esconder o grande. Aí eu escrevi porque eu estava tão nervoso, não tinha que apanhar a boina. Mas eu conheci Jesus, irmão. Estou tranquilo, feliz da vida com o meu nariz, feliz da vida com esse cabelo black, eu estou querendo deixar de ficar assim. Estou feliz da vida com o meu tamanho, estou feliz da vida com quem eu sou. Eu tenho que olhar e dizer assim: eu me amo, porque Deus me ama. Eu me amo porque eu sou obra de Deus, foi Deus que me fez. Então por isso eu vou combater o meu combate até o final, porque em mim exala o amor de Deus. Você precisa entender, irmão, que o tempo que você tem nessa terra é o tempo para você se amar, amar a Deus e amar o próximo. Não é para ficar com essas branquinhas, não é para ficar fazendo biquinho, não é para... Claro que tem dia que a gente está azedo, não é, irmão? Quem já ficou azedo? Levanta a mão. Mas vamos pegar esse azedo, vamos fazer uma limonada, irmão, dela. Que ninguém aguenta todo mundo azedo o tempo inteiro, irmão. Dando patada, murmurando, reclamando, fazendo bico. Tem hora que parece que a gente está na selva africana, irmão. A gente está olhando para um monte de leão querendo comer a gente. E tem hora que a gente é esse. Nós precisamos entender isso. Você precisa viver em amor, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro, morte. Repita comigo: morte. Morte. Irmãos, como é difícil falar sobre a morte. Sobre o tempo já não é muito fácil. Sobre a morte também não é muito fácil. Mas sobre a morte como é difícil. Porque ninguém aqui está preparado para morrer. Eu duvido que você tenha caixão na sua casa. Eu conheci uma família que tinha um caixão dentro de casa. Nunca descobri por quê que eles tinham aquele caixão, não, caixão de criança. Mas eles tinham. Eu achei a coisa mais louca do mundo, porque caixão, lugar de caixão era funerário no cemitério, né, irmão? Dentro de casa não. Ninguém. Mas o tempo e o amor vão ter que encontrar algo chamado morte. E é isso que o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou morrendo. Mas estou morrendo usando bem o meu tempo e amando o Senhor. Estou morrendo da melhor forma que alguém pode morrer, com humildade, com caráter. Talvez você não vai ter a casa que você quer, você não vai ter o carro que você quer, você não vai ter nada que você quer nessa terra, mas você vai morrer sabendo que vai acordar na mansão celestial. A morte precisa ser tratada como uma realidade. Você está achando que você vai ficar aqui para semente? Você está achando que você vai ficar aqui o resto da vida? No máximo é 120 anos, e olha lá, irmão. Então se prepare para a morte. E como que você se prepara para a morte? Vivendo um tempo com Deus, amando o Senhor e vivendo para a glória dele. Por isso ele diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Como nós nos preparamos para a morte? Crendo em Jesus. Crendo como? Em todo o tempo. Crendo como? Amando ele em todo o tempo. Usando o nosso tempo para amá-lo, para conhecer a essência da vida, porque quando tudo aqui terminar, vai começar uma nova jornada eterna no céu,
Como diz Apocalipse 21:4, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais morte, não tem tristeza, mas só glória o tempo todo. A morte é uma realidade. E você precisa entender isso. E não dá para você viver aqui o tempo e os amores dessa terra sem ter Jesus com você. Porque senão, quando a morte chegar, o teu tempo será em vão. E os teus amores carnais serão em vão. Mas se a morte chegar e encontrar você, que viveu o seu tempo em Deus, combatendo o bom combate, e por amor encerrou a carreira com Cristo, a morte não pode roubar de você isso. Sabe por quê? 1 Coríntios 3 diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. A morte não pode tirar isso da gente. E eu termino em terceira e última lição: fé. Nós precisamos amar. Nós precisamos viver um tempo para Deus. Nós precisamos nos preparar para a morte. Mas quando a morte chegar, o que você vai apresentar? Eu estou deixando aí 2 milhões no banco. Eu estou deixando tantos carros, tantas casas. Se você puder deixar para sua família, ok. Mas tudo isso a morte vai arrancar de você. Mas tem uma coisa que ela não arranca: fé. A gente precisa viver o tempo, viver o amor. Vai chegar a morte, mas tudo isso, o tempo não vai roubar a nossa fé. O tempo da dor, o tempo do luto, o tempo da tristeza, ou o tempo da alegria, não vai roubar a nossa fé. Como diz Romanos 8, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor dessa terra, nem o seu maior amor pelo seu pai, pela sua mãe, por qualquer outra pessoa, nunca será maior do que o amor de Deus. E nem a morte, nem nada disso pode roubar do cristão a fé. O tempo, o amor e a morte são realidades inerentes da vida humana, mas que no tempo, no amor e na morte nós possamos terminar, como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos terminar como o apóstolo Paulo. Talvez você não vai sair do seu nome nas mídias sociais, você não será ninguém conhecido nas mídias sociais, mas você vai ser conhecido por fé. No céu, chegou alguém de fé aqui, chegou alguém que andou pela fé, está entrando, abre os portões celestiais, porque chegou alguém que viveu o tempo, viveu o amor, passou pela morte, mas a fé em Cristo Jesus trouxe ele para a mansão celestial. Eu termino nessa noite dizendo para você: como está a sua fé? Porque é isso que o texto diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Hebreus capítulo 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A palavra fé no hebraico é a palavra emuná, e a palavra emuná no hebraico significa estar agarrado, estar abraçado, estar junto. Então o conceito de fé de Hebreus 11, que fala dos pais da fé, lá de Abraão, de Isaac, de tantos outros, é o conceito de quem andou abraçado, agarrado com Deus, emuná. Então significa que mesmo quando a gente morre, mesmo quando o tempo passa, mesmo quando os amores falham, quando alguém que você amou não te ama como você o ama, a nossa fé continua inabalável. Porque ainda que alguns amores dessa terra, de amigo, de não sei mais quem, pastor me traiu, pastor eu confiei, não tem problema, esse amor pode ter falhado, o tempo talvez pode ter sido cruel com você, talvez você conquistou algo que você queria conquistar com 10 anos, conquistou com 20, está reclamando, mas tem uma coisa: quando a morte chegar, você precisa continuar firme na fé em Cristo Jesus. Porque o que o apóstolo Paulo diz é: eu guardei a fé, eu não deixei o tempo, eu não deixei os amores, eu não deixei a morte, nada vai tirar de mim, eu guardei a fé. Diz: ó Timóteo, eu estou deixando para você: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate do tempo, combati um bom combate porque amo o Senhor, e agora estou para morrer, estou vendo a morte, mas ela não vai tirar de minha fé. Eu vou morar com o Pai. Como você está? Eu quero orar com você. Eu disse que eu seria breve hoje, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Você que está em casa nos ouvindo, receba essa palavra, viva o seu tempo para Deus, ame o Senhor, guarde a sua fé e saiba que a morte vai chegar, mas ela não pode roubar aqueles que guardam a fé, a vida eterna.
Como você está? O tempo foi cruel com você? Pastor, porque o senhor não sabe quanto tempo eu estou sofrendo. Pastor, porque o senhor não sabe os amores que eu já tive. Meu filho que eu amava não é o filho que eu gostaria. Ele está fazendo isso, aquilo, outro. Ou pastor, meu amigo que eu amava me traiu. Pastor, é porque o senhor não sabe disso. Mas como você está? Você está preparado para morrer? Mesmo com todas essas batalhas, você guardou a fé? Ou você se preocupou em guardar dinheiro? Ou você se preocupou em guardar ódio? Ou você se preocupou em guardar mágoa? Ou você se preocupou em guardar a sua reputação perante todo mundo? Guarde a fé. Eu quero orar com você. Tempo. Repita comigo: tempo. Amor. Morte. E fé. Agora diga: combati o bom combate. O tempo não pôde me parar. Diga: combati o bom combate. Porque eu amo meu Senhor. Diga: combati o bom combate. Estou encerrando a carreira, mas estou guardando a fé. Diga: o tempo, o amor, a morte, tudo isso não pode roubar a minha fé.